A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro. O principal objetivo deste episódio é apresentarmos a literacia financeira como um instrumento fundamental ao desenvolvimento do nosso plano financeiro de longo prazo. Queremos ainda deixar algumas ferramentas para procurar mais e melhor conhecimento que nos permita gerir melhor o rendimento, a poupança, um consumo mais consciente e evitarmos as fraudes e burlas recorrentes no mundo financeiro. Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo o Luís Silva, Data Analyst da Future Proof. Olá Luís, desta vez vamos falar sobre educação financeira. Desta vez? Eu pensei que desde o início temos falado sobre educação financeira. É a forma mais específica, não é? Sim, onde é que as pessoas podem ir buscar mais informação. Exato. Não só nos ouvindo, mas felizmente, ultimamente tem, se calhar nos últimos dois anos, 3 anos, tem havido um aumento de informação disponível em português e para portugueses, disponível online. É verdade. Né? Claro que o que estás a dizer é mesmo verdade. O podcast já é precisamente a literacia, não é? Estamos a tentar desenvolver aqui um bocadinho a nossa parte, a nossa cota parte na educação financeira. Mas com este episódio o que pretendia era mesmo falarmos aqui um pouco sobre onde é que as pessoas podem ir buscar informação, como é que podem saber mais sobre este tema. E é como tu dizes, de facto, nos últimos tempos, talvez até antes da pandemia, mas que foi reforçado com a pandemia, aumentou muito a notoriedade destas duas palavras, não é? Porque procura-se muita informação, cada vez mais. Os próprios, se reparares bem, até acho que foi recentemente saiu uma notícia que, de facto, as poupanças aumentaram imenso desde março de 2020, ou seja, as pessoas, de facto, pouparam muito. E certamente procuraram também formas de aplicar melhor o dinheiro, face também à nova conjuntura de depósitos muito baixos, com taxas muito baixas. Acho que tudo isto levou a que também as fraudes e tudo o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, né, desde a crise financeira de 2007-2008, ou seja, acho que é todo um conjunto de fatores que levou a que neste momento o foco finalmente esteja na educação. E é muito curioso porque já agora tem aqui uma definição de educação financeira que está no Wikipedia, que acho que até é engraçado. É a realidade, ou seja, fala um bocadinho sobre que a educação financeira tem como propósito auxiliar as pessoas a saber mais sobre os seus rendimentos, a gerir os seus rendimentos, as suas decisões de poupança e investimento, a consumir de forma consciente e a prevenir situações de fraude. Portanto, é muito curioso acrescentarem esta noção, porque nós de tempos a tempos vamos lendo e vamos sabendo, através da comunicação social e através de amigos, que as situações de fraude continuam a existir, não é? Por isso, aquelas bolhas, Outro dia vi uma reportagem qualquer sobre um investimento em bitcoins, que parece muito fraudes a esse nível. Infelizmente, que sabemos que acaba por estragar um bocado o bom nome, ou o mau nome, ou o nome de algo, não é? Por exemplo, de bitcoins, nunca investi em bitcoins, não sou contra, é uma área que acho extremamente atrativa, mas realmente é uma área que é
qualquer tipo de investimento, mas bitcoins tem havido de facto bastante burlas. Como foi o que eu disse, não é uma situação específica apenas de bitcoins. Se calhar por ser algo novo é um bocado mais difícil de vermos o que é burla e o que não é burla, não é? Porque, como sabemos, investimentos em pirâmide já existem. Não são novos. Exatamente, não são novos, têm mais de 100 anos. Portanto, atenção, tem mais de 100 anos o que nós conhecemos, porque já antes havia, não é? Com certeza. Não te esqueças das bolhas, das tulipas, não é? Mas normalmente está associado, até o conceito, o esquema de Ponzi está associado a uma pessoa, não é? É verdade. Ao Ponzi, daí o nome, e de facto existem qualquer tipo de investimento. Agora, muitas pessoas já estão escaldadas no que diz respeito a um investimento normal. As pessoas já acham estranho, mas se calhar em Bitcoin, e principalmente tendo em consideração as taxas de rentabilidade que a Bitcoin teve. Sim, mas é isso, de facto a fraude poderá estar a surgir mais nesses campos. Mas a fraude acho que é muito, muito constante. Aliás, eu lembro-me, eu não era nascido, mas no final dos anos 80, eu nasci em 78, portanto já era nascido, mas anos 80, por aí fora, havia a Dona Branca, acho que é assim que se chama, já não tenho a certeza, que prometia juros elevadíssimos, numa altura que os juros em Portugal eram também elevados, mas os juros mensais eram, não sei dizer de cor, mas talvez 20% ou mais. Ainda recentemente, tipo uma década, lembro-me de aparecerem amigos a dizerem: pá, estou aqui com uma aplicação com uma rentabilidade que vai para aí aos 20% ao mês, aos 25%, quer dizer, isto é completamente irrealista. As pessoas têm que ter consciência que o retorno de facto comporta risco, e quando falamos neste tipo de rentabilidades, alguma coisa está errado, não é? ou está ali um negócio que não é conhecido e é de facto um negócio muito, muito bom, o que não deve ser, ou então a coisa ainda há ali alguma coisa por trás que... mas as pessoas têm que ter mesmo essa noção, e de facto, tanto a nível de reguladores como entidades oficiais, após a crise de 2007 e 2008, foram implementadas uma série de medidas de reforço dessa regulação, e que foram criadas novos regulamentos a nível europeu e americano principalmente, a proteção dos investidores, porque de facto é necessário. Mas a parte da educação foi sempre um pouco esquecida, se calhar não noutros países, mais aqui, mas finalmente agora acho que estamos no bom caminho, acho eu. Há muitas plataformas, muitos podcasts, muitos artigos, muitos fóruns em que a situação vai sendo abordada e as pessoas estão mais interessadas nisto. Também é preciso, não é? E sabemos que a poupança é muito importante para o crescimento da economia e para o enriquecimento, para as pessoas ficarem melhor na vida. Portanto, há todo um conjunto de situações que são importantes. E nesse caminho da fraude até há sempre, só aqui uma passagem muito rápida, gostava de falar só aqui sobre alguns documentos que entretanto foram implementados e que ajudam as pessoas a procurar mais informação sobre os investimentos, não é? Nós hoje em dia, por exemplo, queremos saber as condições de um depósito a prazo e existe uma ficha de informação normalizada, ou seja, todos os bancos seguem um determinado esquema em que informam lá todo o tipo de características do depósito a prazo, a taxa de juro anual, a efetiva, quer dizer, a líquida de impostos. Portanto, é muito importante esse tipo de ideias, porque lembro-me bem, muitas vezes falo com pessoas que veem uma taxa de juro, ainda hoje acontece isto, veem uma taxa de juro: este banco está-me a oferecer 1% ao ano, não, desculpa, não é bem assim, está-me a oferecer 1% a 3 meses, e eu questiono sempre: então, mas não será ao ano? Um depósito a prazo 1% a 3 meses é um pouco demais. Pois é até a NBA, que é o 1%. Exatamente, as pessoas não leem tudo, ou seja, veem que o depósito a prazo é 3 meses e depois extrapolam que isto é um ano. Não é um ano, é mesmo a 3 meses, e a 3 meses a taxa não é 1%, é 0,25%, pois, claro que será a taxa bruta também, líquida de impostos será bem diferente.
não é? Por isso é que eu sou altamente crente que é com informação e conhecimento. Claro. Que se vai lá, não é com regulação, porque regulação é muito fácil de dar a volta, até por mais que se regule, há, por exemplo, essa situação de bancos que põem até a ANB 1% em letras gordas e depois em pequeninas põem mais, mas só é 3 meses. Sim, é isso. Só mesmo quem pega nas letras depois vai ler a fino, é que vê a rentabilidade real é esta, Sim. não é? Sim, isso é óbvio. Portanto, isso é óbvio. A educação acho que é a base de tudo isto. Claro que a regulação, não digo que não seja importante, claro que é, mas a educação, aquilo que realmente vai proteger o investidor é o conhecimento. Até diria que outro dia li uma frase muito interessante, não sei se consigo reproduzi-la na totalidade, mas o maior combate à ignorância é o conhecimento, portanto é a educação. Portanto, nós temos que saber cada vez mais e isto é um bocado nessa lógica. E por isso também, por exemplo, a nível nacional, os reguladores, a CNVM, que é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o Banco de Portugal e a Autoridade para os Seguros, lançaram um site, um portal, que é o todoscontam.pt, em que tem lá muita informação, acho que é de grande valor, as pessoas devem consultar isso. Tem lá muitas informações sobre muitas noções sobre o que são produtos complexos, produtos não complexos, o tipo de fundos de investimento, tipos de unit linked, são ligados a seguros, ligados a fundos de investimento. Portanto, há aqui uma série de informação, produtos estruturados, depósitos estruturados, o que são CFDs, o que são futuros, o que são os mais derivados, até próprias ações ou obrigações, ou seja, a informação é muito completa. Já agora, e falando um pouco sobre fundos de investimento e ETFs, nós sabemos que agora existe, agora já há algum tempo, já existe Informação Fundamental ao Investidor, que é um documento também que junta ali alguma informação que ajuda o investidor a perceber que tipo de investimento qual é que é a política de investimento, qual é que é o nível de risco, qual é o tipo de, quem é que gera esse investimento, onde é que está domiciliado. Portanto, há uma série de informação importante, básica. Os próprios intermediários financeiros são obrigados agora a fazer o questionário, não é? Tanto de adequação, no caso da consultoria para investimento, ou no caso de quererem colocar um produto, tem que saber, o cliente tem que estar devidamente classificado, se é um cliente profissional ou não profissional, quer dizer, há todo um conjunto de situações, qual é o risco envolvido em cada um deles, os produtos, nós sabemos que existem vários tipos de risco, e falando sobre isto é muito engraçado que as pessoas levam sempre o risco para a questão do crédito, não é? Para a insolvência, o risco de perder dinheiro, mas há muitos tipos de risco, não é? O risco de liquidez, o risco de taxa de juros, o risco de mercado, quer dizer, há um conjunto enorme de riscos que agora cada produto financeiro tem que vir lá com esses riscos e qual é que é o impacto. Portanto, isto está muito melhor. Mas as pessoas têm que perceber, entender essas definições, porque muitas vezes a própria linguagem desses documentos é um pouco técnica, não é? E é importante que as pessoas desenvolvam mais conhecimento. Por isso quando vão até porque quando vão investir, sabemos que do outro lado está alguém que, como é óbvio, quer vender, seja um serviço, seja um produto, e há sempre essa separação, não é? As pessoas têm que saber quais as posições que estão a ocupar, não é? Digamos, e quanto mais informação tiverem, mais questões vão ter também, e também do outro lado, da parte da indústria, digamos, dos profissionais, o conhecimento tem que ser muito maior, e também existe esse esforço, não é? Nós sabemos que existem muitas formações também agora, e as pessoas estão, penso eu, estou com uma vontade de que a indústria seja mais profissional e as pessoas também sejam melhor acompanhadas, quer dizer, acho que é um conjunto de situações para evitar precisamente essas fraudes. Elas vão continuar a acontecer, que fique claro, seja através de esquemas piramidais, seja através de depósitos, seja através de bitcoins, seja através de ouro, quer dizer, há muitos esquemas e vão continuar a aparecer. Mas se as pessoas tiverem uma educação financeira superior,
estarem conscientes sobre o seu conhecimento, os seus erros, certamente irão sofrer menos no futuro. Sim, diminui a probabilidade de caírem nesses esquemas, não é? Pois é isso. Bem, então passando aqui para uma situação que eu acho que é importante também agora sermos mais objetivos em termos de ideias, onde é que as pessoas podem procurar informação. Eu já disse aqui aquele site que são dos reguladores, mas existem muitas outras formas, e até formas fidedignas, que não óbvio, as pessoas devem sempre tirar a limpo todas as informações, que não é óbvio, fazerem o seu trabalho de casa, não é? Como se dizer, mas existem muitas plataformas. Queres dar aí alguns exemplos? Sim, eu pessoalmente frequento o canal Literacia Financeira do Reddit, de vez em quando vou lá ler o que é que as pessoas vão dizendo, e gosto de ler o que a população em geral, digamos assim, conhece ou desconhece, e saber até que ponto, onde é que se encontra a literacia financeira em Portugal, não é? E os pontos em que eu vou vendo, os pontos em que eu acho que poderão ser melhorados no futuro, e sendo este podcast, mas depois penso que também vamos desenvolver outras coisas, outros eventos, etc., da Future Proof, para tentar aumentar a literacia financeira em Portugal, e vou vendo sempre. Tenho curiosidade de saber o que é que as pessoas sabem, o que é que as pessoas não sabem, o que é que as pessoas gostariam de saber, e associado ao Reddit há um canal do Discord também de literacia financeira, que pronto, acaba por ter uma vertente mais instantânea, não é? Porque o Discord acaba por ser um chat. É curioso porque há 10 anos atrás, sendo eu uma pessoa que sempre andou na internet, etc., há 10 ou 15 anos atrás, não havia um chat que as pessoas podiam perguntar, falar, Caldeirão da Bolsa, não é? Exatamente. Era o que eu ia dizer. Houve uma evolução muito grande. Não é só Sim. o chat, é o tipo de conhecimento. Eu, quando ia ao Caldeirão, há 15 ou 20 anos, era especulação, só se falava de especulação. Sim, é verdade. Não é? E quando eu vou ao Reddit, também sei como é, quem está por trás também tem muita a visão de investimento, e há uma separação muito grande entre o que é especulação e o que é investimento, que era coisa que há 15 anos atrás eu não via em lado nenhum em Portugal. Sim, essa noção existe agora, não é? Pois. Sim, e agora falando também de outra coisa, que temos aqui nos apontamentos e no teu blog post a falar sobre o Luís Lobo Jordão, tem o Fire Talks, portanto todo o movimento Fire, quer dizer, há 10, 15 anos, nem no estrangeiro eu quase que ouvia falar disso, quanto mais cá em Portugal, não é? Sim, o Luís Lobo Jordão já tem uma experiência de mais de um ano no podcast, no Fire Talks Portugal, não é? E aborda temas também muito interessantes. Aliás, a literacia deve já algo ao Luís, porque de facto ele desenvolveu muito este conceito, que não, está, como tu dizes, não é conhecido por cá, não é? E o conceito já não é novo, pelo menos nos Estados Unidos já deverá existir há mais de 20 anos, provavelmente, não é? Sim, já é antigo, embora, para ser honesto, há 20 anos, também se calhar também por um enviesamento pessoal, porque quando uma pessoa, quer queiramos, quer não, toda a gente começa a estar caseiro e tem que aprender, e quando se olha para os mercados é um bocadinho como a tua primeira visão. Eu acho que, não vou dizer sempre, mas da grande maioria das pessoas, a primeira visão dos mercados financeiros é um sítio especulativo. Pois, sim, quase um casino. Exatamente, eu tinha comprar, vender e tentar... Tu vês isso pela Robinhood, né? Que está a disparar o número de transações, até já se fala em ações fracionárias, quer dizer, uma coisa que é inimaginável. Completamente. Comprar partes de inacreditável. ações, quer dizer, é uma coisa...
E depois... Ter cuidado. É ter cuidado, porquê? Porque depois as pessoas não percebem muitas coisas. Por exemplo, não estou a falar especificamente da Robinhood, não sei como é que funciona aquilo a fundo, mas sei que há corretoras que usam derivados para vender as ações fracionadas. Exato. Não é? E as pessoas não percebem isso. Enquanto que as ações é um produto não complexo, ou seja, um produto, digamos, simples, entre aspas, não é simples de analisar, mas é um produto simples nos seus fundamentos, porque ao comprar uma ação compramos uma parte da empresa, não é? Acho que é simples de entender. Um produto como esse já não é simples, já é complexo, porque já estamos a falar de um ativo subjacente, já existe mais de outro que vai replicar, ou seja, há aqui uma série de conceitos que e riscos implica, de crédito, e riscos de crédito, riscos de mercado, riscos de liquidez, tudo o resto, que é muito importante as pessoas perceberem que se pode ou não correr bem. Aliás, há 10, 15 anos, 20 anos havia muito a mania, entre aspas, dos produtos estruturados, e nós sabemos que aquilo foi uma valente confusão para muitos bancos, porque causaram prejuízos enormes, precisamente pelas pessoas não perceberem que não estavam a comprar diretamente um título, estavam a comprar um ativo que replicava esse título, ou seja, havia um ativo subjacente e depois com derivados do próprio meio. Sim, não... É um produto complexo, não é? Correto. E é importante que as pessoas percebam. Aliás, foi nessa altura, até após 2007, 2008, que se introduziu no mercado aquela imagem muito estranha dos semáforos, não é? Como o produto que era verde, que era amarelo, que era laranja e que era vermelho. Portanto, havia... e as pessoas, se calhar pelas cores, tomaram consciência do perigo que era. Claro que nem sempre é o melhor, porque algumas pessoas, de facto, através do perfil que têm, se calhar até alguns dos produtos até são aconselhados a essas pessoas, mas temos de ter consciência, as pessoas muitas vezes olham só para aquilo que é a rentabilidade e não ligam nada ao risco. E como tu falaste há bocado, também a nível profissional, os profissionais também têm que aumentar o nível de conhecimento. Lembro-me perfeitamente que, como estás a dizer, muita gente começou-se em termos de quem comprava, do cliente, digamos assim, mas muitos profissionais, por exemplo, tive discussões do que é o ISDA. Pois. Portanto, muitos profissionais também tinham que ter essa noção da diferença do que é, e explicamos já o que é o ISDA, só para não estar sempre a usar siglas, não é? Mas para saber a diferença entre como agora das ações fracionadas, que é a diferença entre comprar uma ação e comprar um derivado dessa ação. Naquela altura até um bocado estava bastante em moda em vários bancos nacionais e internacionais sim, que operavam cá em Portugal, a diferença entre uma obrigação e um produto estruturado com base em derivados dessa obrigação, daí ver nas letrinhas pequeninas que, em último caso, quem decidia se entrava em default ou não era a ISDA. O que é a ISDA? A ISDA é uma associação até as siglas querem dizer International Swaps and Derivatives Association. Portanto, no fundo, eram juízes finais do produto. Exatamente, se aquele derivado ia ser pago ou não. E quem nos está a ouvir diz, fogo, quem é que está por trás? Juízes, reguladores? Não, quem estava por trás era a Goldman Sachs. Era a indústria. A JP Morgan. Sim. Quer dizer, os próprios bancos é que decidiam se iam pagar ou não. É verdade. Pronto, mas quer dizer, em termos de... Tudo bem, mas isso não há problema, ou seja, não há problema desde que as pessoas saibam onde é que estão a investir e qual o risco que estão a correr. Não houve, até porque na altura lembro-me que numa dessas conversas houve efetivamente isso mas há conflitos de interesses ou não? Sim. E de facto, eu na altura não tinha a ideia que iria haver grandes conflitos de interesses. Penso que das decisões que honestamente só vi uma decisão eu pessoalmente a ser tomada, que foi em relação à PT,
e posso dizer que, pronto, foi resolvido de uma forma relativamente célere, simples, e acho que sem grandes conflitos de interesse, honestamente. Sim, mas isso são, digamos, situações que acontecem em países e que vamos acontecer, e vai acontecendo, e vamos ter mais países no futuro, não tenho dúvidas, mas que a educação é importante e o papel que estes exemplos que estamos aqui a dar, quer ao nível de fóruns, quer ao nível de podcasts, já falamos do Fire Talks Portugal, também podemos falar do Money Bar, que é da Bárbara Barroso, do Money Lab, do Market to Market, que é ela com o Pedro Lino, está no YouTube também, fazem sempre abordagens a temas dos mercados, com ligação à economia também, com ligação a investimentos, ou seja, há um trabalho aqui muito grande também ao nível da formação, que é interessante. Há outros espaços de fóruns também nos novos negócios, no Fórum de Finanças Pessoais do Doutor Finanças, portanto, há uma série de situações onde as pessoas podem ir explorando e vendo comentários, mas como é óbvio, aqui a ideia é que as pessoas vão ler e vão aprender e vão ouvir, mas também façam o seu próprio estudo, não é? Não, nós temos muita ideia, nós temos vindo a dizer isto ao longo dos vários episódios e mesmo dos próprios blog posts, que as pessoas devem tomar a sua própria decisão, mas informada, não é? Agora não devem seguir só as dicas, o que as pessoas vão dizendo, agora é bom comprar o ETF ou o fundo qualquer, não é? Temos que ter essa ideia cada vez mais, a literacia é mais no sentido das pessoas aprenderem e também se autoconhecerem, não é? Porque é daí que vem depois todo o conjunto da política de investimento e do plano financeiro, o tal plano que vamos falando recorrentemente. É? E outros exemplos também que eu queria deixar, a CFA Society Portugal, que através do Investment Book Club vão fazendo pontualmente uma análise detalhada a vários livros. Lembro-me que um dos mais recentes foi do Psychology of Money, do Morgan Housel, que eu julgo que poderá vir a ser analisado também noutro fórum, não interessa, não tenho certeza, não é? Mas eu penso que foi no o livro do mês do Discord de Literacia Financeira. Também, o pessoal adora. Quer dizer, eu já leio Morgan Housel há muitos anos. Tempo, sim. Mas o livro é recente, é 2020. Portanto, sim, por acaso não é, não é muito complexo e acho que tem algumas, embora simples, tem algumas verdades eu acho que é um livro muito, muito importante, para mesmo para as pessoas que estão a começar a investir, um livro interessante para esse... Ou seja, não é complexo em termos técnicos, não é? Porque não usa linguagem financeira, digamos, usa uma linguagem muito corrente e faz todo sentido ler. Depois, claro, já falamos sobre isso, o portal que todos contam. Em nível internacional também existem, como é óbvio, muito para onde explorar. Sim, aí é onde existe mais, não é? Mais, não é? Claro. Depois, claro, existem aqueles vários cursos também, tanto na Coursera como na Udemy ou Udemy. Portanto, há aí uma série de digamos, universidades online. Eu julgo que é importante também desmistificar um pouquinho. Eu acho que nós não precisamos ter nenhum curso superior para sermos bons investidores. É muito interessante, é muito importante isto, porque ainda continuo a ter muita gente que fala comigo que mas eu não tenho conhecimentos, não sei. Não, nós temos que começar por algum lado. As finanças, claro que finanças existem, os mercados financeiros são muito complexos e cada vez são mais complexos, mas nós sabermos aquilo que queremos, sabemos o que é uma taxa de juro, o que é o efeito de capitalização, o que é a inflação, o que são taxas de juros anuais efetivas e nominais, como falámos há pouco, taxas de juros reais, quer dizer, esse tipo de noções básicas, o que é um depósito a prazo, o que é um fundo de investimento, o que é um ETF, tudo isso deve fazer parte de uma literacia financeira de base e que é independente de um curso de economia ou de finanças, não é? Aliás, eu diria que essa literacia devia começar desde muito cedo, desde a escola primária até, mas isso não está muito enraizado, talvez venha a mudar, vamos ver.
não é? Espero que sim, espero que haja esse contributo e espero que nós também aqui ao longo destes episódios, com os nossos blog posts e nossas intervenções, também ajudem as pessoas a perceberem e a irem procurar mais informação, não é? Pronto, para finalizar, eu queria falar aqui também um pouco de alguns livros. Editorial Presença, passa a publicidade, mas tem feito, eu a quem toda a gente que faça algo que eu gosto, não tenho problemas nenhuns em dizer nomes. Exato. Mas eles têm feito, e se merecem no fundo, têm lançado alguns bons livros, traduções de alguns bons livros. E em termos de literacia financeira, muita gente acaba por me dizer que gostou muito do pequeno livro do investimento, que é do John Bogle. É algo que podemos recomendar, que temos vindo a recomendar alguns livros. Se calhar para este episódio do podcast fica o pequeno livro do investimento do John Bogle. Podem comprar em português ou em inglês. Nenhum The Little dos Book dois. of Common Sense Investing, não é? Exatamente, se for a versão em inglês. Mas portanto, sim, já que falei na Editorial Presença, ao menos estamos a incentivar a tradução destes livros para português, para quem não percebe o inglês. Acaba por ser sempre a vantagem, não é? Porque se coloca estes livros no mercado português e depois eles não têm tração, as próprias editoras também acabam por desistir. claro. Portanto, Não, mas aí também se nota o esforço que existe, ou seja, que a importância da poupança, da literacia está a aumentar tanto que já é interesse das editoras neste tipo de livros. Muitos livros já antigos, não é? Já não são recentes. Esse livro então de John Bogle já não é nada recente, mas é importante que venham e que tragam essa experiência, porque noutros países a literacia está muito mais avançada e está muito mais enraizada. É? E aqui temos um caminho ainda muito longo a percorrer para que os mercados financeiros façam parte da nossa vida de uma forma mais equilibrada, digamos, e numa perspectiva de investimento e não, como tu disseste há pouco, de casino ou de especulação. Neste episódio abordamos a educação como ferramenta essencial para um futuro financeiro mais equilibrado e seguro. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações no nosso LinkedIn e Twitter. No mundo financeiro não há almoços grátis. Compreenda os riscos e fique atento a burlas e esquemas fraudulentos. Invista em educação financeira.